Vamos pregar aqui a palavra do Senhor Jesus, com a graça que o Senhor nos concedeu. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, toda honra e glória seja dada a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero ler uma mensagem que está escrita em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse. Está escrito: disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Porém o anjo me disse: não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados
aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Qualquer que ame e comete a mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar a vocês estas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouviu as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho muito cedo. Ou melhor, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essas são as admoestações, as promessas finais. A conclusão, em que Jesus mostrou as coisas que em breve vão acontecer. Jesus mostrou as coisas que muito em breve irão acontecer através do Apocalipse. Um livro tão temido nos dias atuais, não é mesmo? Eu não compreendo por que tanto medo de descobrir a verdade. Porque se certas coisas vão de acontecer, nós tem que ser primeiramente de nosso interesse. Se certas coisas vão realmente acontecer, como realmente a Bíblia diz, tem que ser do nosso interesse. Eu não compreendo por que de tanto medo de descobrir a verdade. Pois a verdade, ela é libertadora. A verdade, ela liberta. A verdade, ela arranca dos olhos as vendas que te impedem de enxergar a realidade. A verdade, ela te tira, ou melhor, te arranca de uma prisão a qual você não consegue sair, que é o próprio pecado. Jesus mostrou essas coisas para João, quando João ainda estava numa ilha, a ilha chamada Ilha de Patmos. O Apocalipse foi escrito pelo profeta João, segundo a vontade de Jesus Cristo. Tudo quanto ele mostrou para João. João caiu desmaiado como morto na ilha de Patmos, foi arrebatado o seu espírito do corpo para uma nova dimensão, a dimensão espiritual. No inferno e no céu, João esteve e relatou neste livro tudo que está escrito, tudo que nós conhecemos sobre o Apocalipse. João viu com seus próprios olhos. Jesus mostrou para nos alertar das coisas que em breve irão acontecer. Muitas delas ainda hão de cumprir, mas algumas delas estão se cumprindo nesse tempo exato. Muitas das profecias do Apocalipse ainda estão para se cumprir, uma boa parte delas ainda não se cumpriu, mas porém, algumas das profecias do Apocalipse estão se cumprindo, mostrando que o dia do Senhor se aproxima, e que o dia do julgamento dos homens ímpios, ele virá e não tardará. Primeiro João fala, relata as coisas que em breve vão acontecer. Eu venho, eis que eu cedo venho, e felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro. Essas palavras, elas têm que ser guardadas. Há um lugar que essas palavras têm que ser guardadas. Essas palavras têm que ser guardadas nas tábuas do coração. As palavras da profecia deste livro, elas devem ser guardadas nas tábuas do coração. Por que nas tábuas do coração? Porque no coração se guarda os segredos, no coração se guarda aquilo que é bom, mas muitos têm guardado o que é mal aos olhos de Deus. Davi escreve um salmo dizendo: eu escondi as tuas palavras nas tábuas de meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus.
Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato, se arrependeu, escondeu a palavra no coração para não cometer mais as mesmas coisas, para não cometer mais as mesmas iniquidades. O homem, quando ele tem a palavra de Deus na tábua do seu coração, ela produz o temor para que ele não cometa mais as mesmas iniquidades, os mesmos pecados diante de Deus. O homem, quando ele esconde a palavra no seu coração, ela produz temor. E nisso nós vemos quanto que o diabo tem relutado para que essa palavra não permaneça no coração. São muitos e muitos entretenimentos para que você não tenha tempo para palavra, para Deus e para a vontade de Deus. São muitos entretenimentos e muitas distrações. Só que Jesus falou que nós devemos ser sóbrios. Sóbrio é estar atento, sóbrio é você estar vigiando, em sobriedade, atencioso, como alguém que está pronto a todo momento para aquilo a qual é o seu alvo. Qual que é o seu alvo? Se encontrar com quem? Pois o nosso alvo tem que ser encontrar com Cristo. E se nós temos como alvo encontrar com Cristo, nós estamos preparados a qualquer momento. Não existe essa discussão de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Eu estou preparado para encontrar com Jesus depois da grande tribulação. Antes da grande tribulação não importa, tem que estar preparado para encontrar agora. Porque se agora você descer a sepultura, você vai se encontrar com a eternidade. E por isso que a Bíblia fala: eis que cedo eu venho, e o meu galardão para dar a todos aqueles que vencer. Bem-aventurados são os que praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro, ele é um livro selado, ninguém pode acrescentar nada do que está nele, ou tirar o que está nele, nada pode ser mudado. Nada pode ser mudado deste livro, ele é um livro selado. Como assim? Quer dizer que se alguém, um ingráfico, quer tentar modificar essas palavras, ele não vai conseguir? As palavras, primeiramente, elas estão gravadas no coração de Deus, porque ela veio de Deus. E segundo, elas estão gravadas nas tábuas do coração dos eleitos, dos escolhidos, e ela não pode ser modificada. A escritura humana, ela pode ser modificada a qualquer momento, mas a palavra de Deus, ninguém muda ela. A Bíblia fala assim: se qualquer acrescentar alguma coisa à profecia deste livro, será acrescentada às pragas que estão escritas neste livro. Se qualquer tentar tirar qualquer palavra que está escrita neste livro, também lhe será tirado da parte da árvore da vida. O homem pode até tentar modificar alguma coisa, mas ele vai sofrer as consequências. Ele vai sofrer as consequências na eternidade. Muitos estão tentando adulterar a palavra de Deus no seu próprio coração. Muitas pessoas estão adulterando a palavra de Deus no seu interior, no seu próprio coração, para não estar sujeito a essas palavras, para não obedecer essas palavras. Muitos adulteram a verdade de Deus no seu coração. Você recebe ela de uma forma pura, a palavra, porém em seu coração você se deixa ser levado pelo engano e não pela verdade a qual está escrita. Porém, a Bíblia fala: eis que cedo vem, eis que cedo Cristo vem, eis que cedo o Filho de Deus virá, eis que cedo Jesus Cristo virá. A Bíblia fala que ele virá nas nuvens no céu, juntamente de milhares de seus santos anjos, com poder e com grande glória. Esse vai ser o dia da vingança, o dia do juízo, em que Cristo vai juntar à direita seus escolhidos, à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Os que ouvem e obedecem são as ovelhas, os bodes são insubmissos, são infiéis, são rebeldes, pois quanto à verdade de Deus não se dobram. Mas a palavra do Senhor fala que Deus, ele tem prazer naqueles que guardam as palavras, as suas palavras, ou seja, em outras palavras, aqueles que praticam as suas palavras. O prazer de Deus não está em alguém que faz alguma coisa de boa.
Tem muitas pessoas hoje que elas estão tentando, de alguma maneira, acreditar que vão ser salvos porque são bons, estão tentando se convencer que são bons. Qual que é o padrão de bondade que esse mundo tem usado para chegar até tal conclusão de que fazem coisas boas e que não vão ser merecedores do inferno por essas coisas boas que fazem? Qual que é o padrão de bondade? É a Bíblia? Porque se você usar a Bíblia como padrão, como a regra, você está no caminho certo. Mas se você usar qualquer inteligência, raciocínio humano, de qualquer coisa que vem do coração humano, você está usando a sabedoria animal e diabólica. Logo, muitos estão caminhando para a condenação por esse sentimento, porque o Espírito de Deus não está te guiando, mas sim o espírito do erro, o espírito do engano. Conforme as palavras do Senhor falam, nos últimos dias muitos dariam ouvidos a esses espíritos enganadores e seguirão doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, o primeiro versículo diz: e esta mensagem é fiel, como tem se cumprido a palavra de Deus, não é mesmo? A cada dia nós nos deparamos com pessoas cujo qual seu coração resiste a Deus, ou seja, há uma dureza de coração. Por quê? Porque Jesus falou: por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, quando o pecado aumenta e multiplica, quanto mais a pessoa está sujeita ao pecado, o seu coração endurece. E é a prova de que a pessoa não ama a Deus, que ela ama o seu pecado, ela tem prazer no pecado. A lei de Deus ela não tem prazer, a justiça no caminho de Deus não tem prazer no pecado, sinal de que não ama a Deus. Então Jesus, ele mandou escrever essas palavras da profecia deste livro, para que nós fôssemos avisados, e estamos sendo avisados. Nós estamos sendo avisados, ou seja, através das tragédias ao nosso redor, ou seja, através das guerras, rumores de guerras, nós estamos sendo alertados de alguma maneira. De alguma maneira, a natureza tenta nos alertar que o tempo do Senhor está próximo, quando nós vemos o aquecimento, quando nós vemos as potestades levando as pessoas a adorar o diabo, quando nós vemos as pessoas escarnecendo de Jesus Cristo como ele foi escarnecido no momento da sua cruz, quando nós vemos tudo isso se cumprindo, peste, fome, guerra, terremotos, rumores de guerras, Jesus fala: é o princípio das dores, e isso está se cumprindo, porém muitos não querem acreditar. João, ele fala: eu vi o anjo que me mostrou essas coisas. Olha o que João vai dizer em Apocalipse. Ele relata tudo que Jesus mostrou. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, eu prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para adorar. João tentou adorar o anjo. João tentou dobrar o joelho para adorar o anjo. Quantas pessoas que dobram o joelho para adorar a Senhora Aparecida, a Senhora Rainha do Céu, a Santo Fulano, Santo Ciclano? João, ele se prostrou diante do anjo. De tão profundo foi a presença de Deus que se manifestou. João não tentou adorar um pedaço de gesso. João não era adorador de imagem, mas João tentou adorar o anjo. Sabe o que o anjo falou para João? O mesmo que Maria falaria para você se ela pudesse falar com você agora: adora somente a Deus, adora somente o Criador, adora somente aquele que fez os céus e a terra, adora somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era isso que Maria falaria para você agora, se você pudesse ouvir ela. Adora somente a Deus. Dobrar o joelho é sinal de adoração. Dobrar o joelho não é somente idolatria, é sinal de adoração. Adoração a um Deus pagão, adoração aos mortos, adoração ao ídolo fabricado pelas mãos do homem é idolatria. Adorar a imagem de anjo é idolatria. Adorar a imagem de escultura é idolatria. João tentou adorar o anjo.
Mas o anjo falou para ele que ele tinha que adorar somente a Deus. Muitos estão adorando ídolos de futebol, mas você deve adorar somente a Deus. Muitos estão adorando cantores profanos, cantores da música imoral, mas você deve adorar somente a Deus. Está adorando a cachaça, adorando a prostituição, adorando a droga, adorando essa vida imunda de imoralidade, mas a Bíblia fala que você deve adorar a Deus. Adoração é um símbolo de reverência. Muitos estão reverenciando ao diabo, mas não querem adorar o Criador. Muitos estão reverenciando a Satanás através de seus corpos, mas não estão querendo adorar ao Deus vivo, Deus verdadeiro, que criou os céus e que criou a terra. João viu o anjo, dobrou o joelho, tentou adorar o anjo, mas o anjo advertiu João: é só Deus que tem que ser adorado. Então significa que somente Deus é digno de nós dobrarmos o joelho para Ele. Significa que nós não podemos dobrar o joelho para a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Significa que nós não podemos dobrar o joelho para a padroeira do Brasil, não. É somente para Deus que você deve dobrar o joelho. Lá no Êxodo 20 fala que você não deve dobrar o seu joelho diante de uma imagem de escultura. Lá no Êxodo 20 fala que você não deve se dobrar e se prostrar diante de uma imagem de escultura. Logo, esse exemplo serve para o ídolo do futebol, serve para o ídolo da música e qualquer outra figura que é idolatrada na terra. O dinheiro está sendo idolatrado e muitos estão se dobrando diante dele. Você quer uma prova de que muitas pessoas estão se dobrando diante do dinheiro? Você quer uma prova? Quantas pessoas que já não dobrou o joelho pedindo a Deus para ele ganhar na Mega Sena? Não está dobrando para Deus, você está dobrando para Mamó. Mamó, Jesus falou que vocês adoram a Deus e vocês adoram a Mamó. Quando você está com um coração em busca de dinheiro, ou seja, um coração cheio de ganância, cheio de ambição, você não está adorando a Deus, mas a Mamó. Não é a Deus, mas o Deus deste século, o diabo que os engana. Então muitos estão dobrando o joelho, não é para Deus, mas a Mamó. Fazem tudo o que querem, e na hora que querem algo de bom de Deus, aí vão buscar Deus, aí vão tentar apresentar para Deus campanha, aí vão tentar fazer alguma coisa para poder chamar a atenção de Deus. Só que abandonar o pecado não quer, abandonar a idolatria não quer, abandonar a feitiçaria não quer. Quer Deus na hora que precisa, ou seja, quer que Deus esteja ao seu dispor e ao seu favor para realizar seus sonhos, para realizar seus desejos, para fazer a vontade do seu coração. Não foi para isso que Deus veio, para fazer a vontade do seu coração. O diabo que foi enviado. Deus não veio para satisfazer seus desejos. Deus não é o gênio da lâmpada mágica que veio realizar seus desejos. Deus não é o Papai Noel que vai te encher de presentes. Deus é o Deus Criador que te criou para adorar Ele, não para morar nessa terra, mas para habitar no céu de glória. O que você está fazendo nessa terra? Você está peregrinando. A Bíblia fala que nós somos forasteiros. Somos forasteiros porque não somos daqui, não pertencemos a este lugar, mas a Bíblia fala que nós estamos aqui como peregrinos numa terra estrangeira. Na terra alheia nós estamos andando, uma terra em que não pertence mais a Deus. A Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno, o mundo inteiro, a Bíblia fala, está no maligno, pertence ao maligno. Por isso você é estrangeiro. Por isso você está como peregrino, porque não somos daqui. A nossa pátria é o céu, da onde vem a nossa salvação. Assim escreveu em Filipenses: pois a nossa pátria é o céu, da onde vem a nossa salvação. Essa é a nossa única bandeira que defendemos e que devemos defender, o céu de glória. E disse-me: não cele essas palavras. João falou: não cele essas palavras,
da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo vem. Quem é injusto, continua ainda mais fazendo injustiça. O que significa essa palavra? E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda mais. Quem é santo, seja ainda mais santificado. O que quer dizer essa palavra? Está buscando santidade, santificação em Cristo? Permaneça, busca mais ainda. Santificação nunca é demais. Muito pelo contrário, essa geração rejeita isso. Essa geração fala que santidade não é um padrão mais para os tempos que nós vivemos. Essa geração fala que santificação é algo que Deus não requer mais para este tempo, não dá mais para viver dessa forma. Isso é mentira do diabo. O próprio Deus falou: sejam santos como santo é o vosso Deus, em toda a vossa maneira de viver. Toda a sua maneira de viver no pensar e no falar, toda a sua maneira de viver no agir e no efetuar, em todo o seu ser, de dentro para fora. Santidade não só de aparência, mas principalmente interior, de um coração não contaminado de iniquidade, de feitiçaria, de bebedeira, mas de um coração puro, um coração não contaminado, mas sim cujo qual alcançou a graça e foi limpado de suas iniquidades, porque é Cristo quem limpa e purifica o coração. A qual é a tua alma que vai ser apresentada para Deus? Que forma que você apresentaria para Deus a sua alma hoje, do jeito que ela está? Se você tivesse que agora, nesse instante, momento, do jeito que você está, apresentar a sua alma para Deus, ela estaria suja de iniquidade, de pecado, ou ela estaria agora limpa pelo precioso sangue de Cristo, ou seja, de um coração arrependido vem a purificação. De um coração arrependido, Deus, Ele, através de seu Filho, Ele libera o perdão e nos limpa com o seu precioso sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Versículo 15, versículo 12. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possa entrar na cidade pelas portas. Se você quer viver sujo, permaneça ainda, a Bíblia fala. Se você quer buscar justiça, a Bíblia fala, justifique-se ainda mais. Se você quer buscar santidade, a Bíblia fala, seja ainda mais santificado. Eis que cedo vem, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essas palavras nos deixam bem claro que Deus em nenhum momento Ele tenta forçar algo. Nos deixa bem claro essa mensagem de Apocalipse 22, versículo 11, que em nenhum momento Deus tenta forçar de alguma maneira algo, que alguém venha se arrepender, ou que alguém venha buscar a justiça, ou que alguém venha se limpar dos seus pecados. Não, Deus está deixando bem claro: se você quer caminhar sujo, suje-se mais, lambuza no pecado, se afoga até as narinas, se entope de pecado. Se você quer se justificar, seja ainda mais justo diante de Deus. Se você quer ser santo, santifique-se ainda mais, seja você santo diante de Deus. Esse mundo hoje fala assim: ah, eu não quero ser santo não. Só que a Bíblia fala, seja santo ainda mais. Esse mundo fala assim: ah, você pensa que é santo, nós não devemos pensar que nós devemos ser santos. Nós temos que ter essa certeza diante de Deus, que nós somos santificados em Cristo. Porque a Bíblia não chama de santo um pedaço de barro, um pedaço de gesso. A Bíblia chama de santo homens e mulheres que têm compromisso com Cristo. A Bíblia não chama de santo aquilo que você compra na livraria e põe em cima da sua mesa, em cima de alguma coisa, e fala que é a sua santa, que é o seu santo.
que intercede por você. Isso é mentira, porque a Bíblia fala que você que tem que ser santo é você. Na terra, os únicos santos verdadeiros são aqueles que em Cristo Jesus foram lavados e remidos. E nos céus, os únicos santos que existem são aqueles que morreram com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, que entregaram sua vida para Deus. Agora tudo hoje se torna santo. Morreu o padre pedófilo, virou santo. Morreu a freira, virou santo. E está intercedendo agora. Morreu o Pelé, morreu o Maradona. Fizeram um templo para o Maradona, fizeram a imagem de escultura do Maradona, chamam de Santo Maradona. O homem que deu muito mau testemunho de cristão e de filho de Deus na terra, que deu muito mau testemunho como um servo de Deus, porque servo de Deus não foi servo do diabo. Quem promove a idolatria é o diabo, quem promove a promiscuidade é o diabo. Tudo hoje se torna santo, mas o único santo verdadeiro que há no céu, conforme a Bíblia diz, é Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. O próprio Jesus, ele disse essas palavras. O próprio Jesus nos deixa a certeza que não há outro santo que subiu ao céu, senão ele, que propriamente desceu do céu, sendo ele mesmo o Filho de Deus, sendo ele mesmo o Criador. Por isso a palavra do Senhor fala: quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. O galardão está com Cristo, para dar a cada um segundo a sua obra. A recompensa está com Cristo, o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. A sua recompensa é segundo a sua obra. Esta obra que as pessoas elas dizem erroneamente que são a sua caridade e o bem que fazem. Mas a obra que Deus vai te recompensar não é a obra que você faz para ser visto diante dos homens. Porque uma coisa é você fazer o bem diante dos homens, é alcançar o aplauso, os elogios. A recompensa dos homens é essa: os aplausos, os elogios, admirações. Mas o nosso galardão virá de Deus se nós vivemos de uma forma reta diante dele. A nossa recompensa virá de Deus se diante dele nós temos vivido de forma correta. As obras que a Bíblia fala é a fidelidade, é a verdadeira fé, é a verdadeira justiça. Em outras palavras, a obediência a Deus. A verdadeira obediência a Deus fará com que o Senhor Deus dará a recompensa segundo as suas obras. Se as suas obras forem de injustiça, é inferno. Se as suas obras forem de depravação, é inferno. Se as suas obras forem de bebedeira, de idolatria, de homossexualidade, será a sua parte no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Esta será a segunda morte. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, Jesus aqui é chamado de Alfa, Jesus é chamado de Ômega. Ou melhor, Jesus é chamado de princípio, Jesus é chamado de o primeiro, o derradeiro e o fim. Então, se Jesus é primeiro, ele não foi criado. Se Jesus, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele não foi criado. Ele é a imagem de Deus vivo, ele é o próprio Deus. E bem-aventurados aqueles que lavam sua alma no sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, a qual João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. É mentira que seus pecados é tirado do purgatório. O pecado do homem não é tirado do purgatório, mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, nos livra da culpa desse pecado. O sangue de Jesus livra
da culpa do pecado aqueles que se arrependeram, aqueles que se lavaram, ou seja, se despojaram de suas iniquidades, para serem remidos, serem purificados diante dele, porque ele é o primeiro, o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Mais do que felizes os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. Não é como o Cordeiro que apareceu para Abraão. O Cordeiro que apareceu para Abraão era a representação do Cordeiro verdadeiro que viria ainda, que era o próprio Cristo. O Cordeiro que apareceu para Abraão, quando Deus interviu na morte de Isaac, era um cordeiro representativo, que representava aquele que ainda iria vir, e que veio, e que desceu e habitou entre nós, e hoje habita dentro dos verdadeiros, o Cordeiro vivo, Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, ele que tira os pecados. Faz sentido você confessar seus pecados para o Padre? Ele vai poder te perdoar, ele vai poder te limpar da culpa dos seus pecados. Faz sentido você confessar tudo que você fez de errado diante dele? Porventura ele perdoa? Não é Deus que perdoa, não é Jesus que perdoa? Então por que não se confessar diretamente para aquele que tem o poder para te limpar de suas culpas, de seus pecados? Porque Jesus nos ensinou, e a sua palavra é que nos dá esse ensinamento. Entra no teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto, ele te ouvirá. O secreto não é diante do homem, o secreto é diante do Pai, o secreto não é diante do Padre. Padre é só um, é Deus. Papa é só um, é Deus. Em outras palavras, Pai é só um, Deus. A ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, que é o vosso Deus que está no céu. A ninguém chameis de Mestre, porque um só é o vosso Mestre, a qual está no céu. O resto são papas e padres, pais de santos, mentirosos, o que realmente estão roubando esta glória de Deus. De único Pai da fé é Deus. Abraão foi chamado de pai, não é mesmo? Só que Jesus falou, vocês são pai, ou melhor, o pai de vocês é o diabo. Porque se vocês seguissem as obras de Abraão, vocês se exultariam, se alegrariam de ouvir essas palavras, porque Abraão não viu e Abraão se alegrou. Cada palavra que os fariseus falavam, eles blasfemavam contra Cristo. Então Jesus é quem tira o pecado do mundo. É para ele que você tem que confessar. Não é para o pastor, não é para o padre, não é para o pai de santo, não é para algum homem. Eles não vão te perdoar os seus pecados. E ainda que eles digam, vai, os seus pecados são perdoados, eles não têm esse poder. É só Jesus que perdoa pecados. Quando Jesus falava diante dos religiosos, os fariseus, vai, seus pecados são perdoados, eles diziam que ele blasfemava, porque eles mesmos, os próprios fariseus, os próprios religiosos, sabiam que somente Deus tinha poder para perdoar pecados. E Jesus falou, olha, se eu não tenho poder para perdoar pecado, então se eu fizer algum milagre, pelo menos vocês vão crer. Então Jesus diz ao paralítico, vai, levanta e anda, pois seus pecados são perdoados. Jesus é o único que perdoa pecados. Jesus é o único que perdoa do adultério. Jesus é o único que perdoa da idolatria. Jesus é o único que perdoa da homossexualidade. O único que arranca da bebedeira, que perdoa e que modifica, muda os caminhos. Jesus, ele perdoa e muda o caminho do homem e da mulher. Por isso que somente Jesus pode perdoar pecados. Porque além de Jesus perdoar os seus pecados, ele muda o seu paradeiro, a sua situação. Porque a mulher adúltera, quando foi ter com Cristo, Jesus falou para ela, mulher, este homem que está com você agora não é o seu marido. Era o quinto homem. E ela reconheceu que estava em adultério. E realmente ela confirmou aquilo que Jesus falou, que não era o seu marido, porque o seu marido é só o primeiro, se ele ainda está vivo, segundo a Bíblia.
E segundo a Bíblia, aquela mulher estava vivendo um ato de adultério e Jesus falou: vai, não peca mais, vai e não peque mais. Jesus é o único que tem esse poder de perdoar você do teu adultério e de te arrancar da situação do adultério. Não existe perdão de pecado e o pecador permanecendo no pecado. Se o pecador confessa o seu pecado e não deixa, não há um arrependimento verdadeiro. Se alguém que está em adultério fala: Deus me perdoa, mas ele ainda permanece na mesma circunstância, não arrependeu, não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. Arrependimento verdadeiro, não há perdão, não há remissão dos pecados. Pois a remissão dos pecados, ela vem através de um coração arrependido, verdadeiramente quebrantado e cumprido, a qual Deus não despreza, Deus não rejeita. Será que você ama mais a Deus do que o seu adultério? Será que você ama a Deus do que a sua bebedeira, do que o sentimento maligno, malicioso, ambicioso, ganancioso, ou qualquer outro sentimento que há em seu coração? Porque nós devemos amar a Deus acima de tudo, ou seja, acima do dinheiro, acima da sua própria vida, acima da sua família. A Bíblia fala que você tem que amar a Deus acima da sua família. Jesus falou: qualquer que ama mais pai, mãe, filho, mulher do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Porque se você não amar mais Jesus, você não vai deixar família, se ela te impede. Você não vai deixar marido, se ele te impede. Jesus falou que você deve amar mais a ele. Se você não amar Jesus mais do que o seu segundo casamento, você nunca vai deixar o adultério, você vai permanecer sempre, porque você não ama a Jesus verdadeiramente. Você ama a sua relação, você ama o seu segundo casamento. Então Jesus, ele nos deixou algumas advertências em sua palavra, alguns avisos. Por que será que muitas pessoas tanto têm medo do Apocalipse, de ler Apocalipse, de ouvir Apocalipse? Será que é porque o Apocalipse ele nos alerta quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Porque Apocalipse, capítulo 22, diz quem vão ser os que vão entrar no céu e quem vão ser os que não vão entrar. A palavra de Deus fala realmente quem vai e quem não vai. Não é eu que decido, não é eu quem decreto, eu apenas concordo com o que está escrito, eu apenas sou concordante com o que está escrito. Olha o que mensagem maravilhosa que Jesus mandou escrever. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Qualquer que ama e comete e ama a mentira. Então Jesus, ele falou que os cães não vão herdar o reino dos céus, nem os feiticeiros e nem idólatras, nem os que se prostituem, nem homicidas, nem os que cometem a mentira. Cães, conforme fala Isaías falou assim: na verdade esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Muitas pessoas não sabem relacionar quem são esses cães que fala em Apocalipse. Não são os animais, são pastores gananciosos, ladrões, que pregam o evangelho de ladrão, o evangelho de mentira, o evangelho que só eles enriquecem. Pregam prosperidade, mas a prosperidade só vem para o bolso deles, porque você está sendo enganado. Pregam riqueza, mas a riqueza só vem para o bolso deles, e você sendo enganado. E por quê? Porque Jesus não prometeu nada disso. E quando falam dessas coisas, falam porque sabe que é isso que o coração do homem deseja ouvir. Fala o que você quer ouvir porque você pagou para ouvir. Você pagou de alguma maneira no dízimo, na oferta, na campanha, de alguma maneira você está pagando para ouvir o que você quer. E por isso estão pregando o que você quer. E a Bíblia fala que os cães ficarão de fora do reino de Deus. Isaías, quando falava, não tenho certeza se era Isaías ou se era Jeremias, um dos dois falou. O próprio Jeremias
Ele pregou contra os falsos profetas e contra os falsos pastores de Israel. Israel tinha pastores falsos e falsos profetas. E Deus falou: filho meu, profetiza contra os falsos pastores, profetiza contra esses falsos profetas. E ele profetizou e não permaneceu naquele lugar debaixo do engano. Pois os olhos daquelas pessoas se abriram, e assim a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos alerta: não ficar de fora os feiticeiros. Feitiçaria é algo tão terrível diante de Deus, e as pessoas não sabem o que é. Lá no começo do livro, depois de Gênesis, a Bíblia fala que a rebelião, a rebeldia, ela é um pecado de feitiçaria. Toda rebeldia, todo caminho oposto, tudo que é oposto a Deus é um pecado de feitiçaria. Toda rebeldia do homem contra Deus é um pecado de feitiçaria. E muitos estão acendendo vela para morto, isso é feitiçaria. Muitos estão fazendo simpatia com sal grosso, passando o vale de sal grosso, tomando banho de sal grosso, espalha sal grosso, objeto de culto, de feitiçaria, culto aos demônios. Feitiçaria é um culto direto aos demônios. Feitiçaria é um culto direto a Satanás. Só que Satanás, sendo mentiroso, ele sempre nega que não é ele. O diabo sempre ele vai dizer que não é ele. E as pessoas estão sendo enganadas no terreiro de macumba, no candomblé, na quimbanda, na umbanda, porque quando o diabo se manifesta lá, ele fala que ele não é o diabo, ele fala que ele é o Exu, é o espírito bom, é um espírito que veio para te ajudar, para adiantar seus caminhos, só que na verdade é o diabo que os engana. Da mesma maneira que apareceu para Eva, apareceu como uma serpente. Se fosse uma serpente assustadora, Eva certamente discerniria que aquilo era o mal. Só que ele falou: não é bem assim. O diabo ele sempre usa a mesma artimanha. Ele se manifesta no terreiro de macumba e fala: não é bem assim, não é o demônio, não é o diabo, só que é ele que os engana. A feitiçaria, meu irmão, algo terrível. Deus vai lançar no inferno todos os feiticeiros. A palavra de Deus fala que Deus vai lançar no inferno os feiticeiros e os idólatras também. Os adoradores de Aparecida são idólatras, porque o seu joelho não foi feito para dobrar diante de um morto, diante de uma imagem de escultura, mas sim diante de Deus, o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e Deus ele quer os verdadeiros adoradores, adorando ele em espírito e em verdade. Deus tem que ser adorado, meu amado, em espírito e verdade. Deus não precisa de um objeto, uma imagem que alguém faz para que ele seja adorado. Deus não precisa que você tenha algum objeto para que ele seja adorado. Isso é superstição. Se liberta dessas superstições, se liberte de suas superstições, se liberte de seus rituais malignos de idolatria, culto aos mortos, veneração aos mortos, pois os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Os que se prostituem através da mente e através do corpo tem tanto a ver um com o outro. Porque pecado para Deus não tem níveis, maior, médio, menor, não existe isso, amado. Se existisse isso, certamente haveria alguma possibilidade de algum pecado entrar no céu. Haveria. Se existisse tamanho de pecado, significa que o menor não leva ao inferno e o maior leva ao inferno. E se um pecado menor não leva ao inferno, então seria isso injusto. Seria Deus contraditório, se mostrando injusto. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje. Porque a Bíblia fala que Deus é justo juiz. Então Deus é o mesmo justo juiz de sempre.
que se manifestou desde Gênesis até Apocalipse, até os tempos atuais. E a Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia fala que Deus não se deixa ser zombado. E Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia fala que Deus é justo juiz. O justo juiz, ele te espera do outro lado. Já parou para pensar, você dessa sepultura agora? Você tem que se encontrar com esse justo juiz. Já imaginou o que estaria preparado agora para você se você descesse ao pó, a sua sepultura, voltar para o pó da terra? Você vai ter um encontro com o justo juiz. Porque o Espírito de vida tem que tornar para Deus. Ele assoprou nas narinas o Espírito de vida. O Espírito vem de Deus, ele tem que tornar para Deus. E por isso que o homem, primeiramente, quando ele morre, ele tem que comparecer diante de Deus, porque o Espírito de vida volta para Deus. E se o Espírito de vida volta para Deus, para você habitar com ele, você vai ter que passar por um juízo. E a Bíblia fala em Hebreus: o homem está ordenado a morrer uma única vez. Uma única vez o homem está ordenado a morrer. E após a morte ele segue a juízo. Significa que após a morte você não vai reencarnar, você não vai descer ao purgatório, você não vai ficar vagando pela terra, mas após a morte você segue ao juízo. O juiz te dará a sua recompensa. Segundo esta recompensa, céu ou inferno será, vida eterna com Deus ou uma vida de tormento que também é eterna. Então a Bíblia fala: eis que cedo eu venho, bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro. Os homicidas serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com os feiticeiros e os idólatras. Homicidas, muitos têm sido. E Jesus nos prova isso. Jesus nos prova que muitas pessoas têm sido homicidas. Para você ver tanto que o homem é hipócrita, ele busca e ele almeja em ver a justiça sendo feita em cima de outras pessoas. Ah, matou, tem que pagar. Jesus falou assim: se você aborrece o seu irmão, você é réu do juízo, você é homicida. Jesus falou assim: qualquer que aborrece seu irmão é homicida e é réu do juízo. Quem aborrece o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante, é réu do juízo, ele é homicida. Não faz sentido isso para você, não é mesmo? Só que quantas pessoas foram mortos o seu desejo, a sua força, as suas virtudes de seguir adiante, porque você matou com palavras. E palavras realmente elas são uma verdadeira arma. Por isso Jesus, ele falou que ele nos deu poder. Ele nos deu poder. E um dos poderes que Deus nos deu está nas palavras. A Bíblia fala que toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai ter que dar conta diante de Deus. Então muitos têm sido homicidas através de palavras e não sabem. Por isso, amado, a Bíblia fala: com o juízo que você julgar, você também será julgado. Com o juízo que você julgar, você vai ser julgado também. Não é bom falar que o assassino ele merece morrer, que bandido bom é bandido morto. Só que o que é mais importante, a lei dos homens ou a lei de Deus? Porque segundo a lei dos homens, você decreta que tem que morrer. Mas segundo a lei de Deus, você não tem transgredido nenhuma. Você não tem sido mentiroso, ambicioso, ganancioso, idólatra, de palavras torpes, beberrão, malicioso, adúltero no seu pensamento. Não tem cometido nada disso. Então você não deveria estar aqui. Você é um anjo e deveria estar no céu. O seu lugar não é aqui, você está no lugar errado. As pessoas são muito hipócritas. Elas tentam e querem ver a justiça sendo feita, mas se esquecem que a justiça vai ser feita diante de Deus, e Deus fará justiça contra você também. E a Bíblia fala assim: eu Jesus Cristo, eu enviei o meu anjo para testificar estas coisas
nas igrejas, eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus enviou o anjo para testificar, para confirmar estas coisas que estão escritas. Jesus é a raiz da geração de Davi. Jesus é a geração e a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É essa estrela que tem que brilhar, mas muitos têm tentado brilhar, e a única estrela que deve brilhar é Cristo. Muitos estão buscando reconhecimento e fama, querem ter mídia e querem aparecer, querem ser famosos e querem ganhar muito dinheiro. Só que Jesus não veio tornar ninguém famoso nem dar riquezas terrenas, mas Jesus veio para que Ele, em nossa vida, Ele resplandecesse como a verdadeira estrela, como a verdadeira luz. O único holofote, a única luz tem que brilhar é de Cristo, mas não é para nós, mas é para que Ele cresça e nós venhamos a diminuir, para que Ele seja visto e nós apenas sejamos o mero instrumento na mão de Deus. A palavra do Senhor fala que o Espírito, a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Jesus é o esposo, você é a noiva se você está adornada, preparado para se encontrar com Ele. Se você está preparado para se encontrar com Ele, se você está se preparando, você é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Ele é o esposo. O esposo diz, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus tem a água, porque ela é a água viva, a água da vida, que veio e que veio do próprio Jesus Cristo. A sua palavra, ela é como água para nós. A palavra do Senhor, ela é verdadeira água. A palavra do Senhor é verdadeiro pão. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Jesus testifica todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Jesus confirma todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Sabe o que significa isso, amado? Que ainda que você tenta em seu coração descartar, rejeitar o que você ouviu e não praticando, nós estamos confirmados. Nós estamos confirmados no livro das obras do Cordeiro de Deus. Está tudo escrito. Se ouviu ou não, se praticou ou não, o que vai contar é quem foi fiel até o fim, o que permaneceu até o fim sendo fiel. Não é quem é evangélico. Não vai adiantar de nada você ser fiel a dogmas, a religião. A fidelidade é diretamente com Deus. Jesus falou: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse herdará o reino do céu. Não é requisito para o céu você ser fiel à sua religião. Ser orgulhoso da sua religião é o mesmo que você está imitando o diabo. O diabo foi um ser cheio de orgulho. E a Bíblia fala que Deus, ele resiste os orgulhosos, os soberbos. Deus, ele resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Então a palavra do Senhor testifica. Jesus testifica todos que ouvem a sua palavra. Você já imaginou, amado? O grande dia do juízo final, todos diante de Deus, todos que ouviram essa palavra nesse terminal, todos que no decorrer da vida ouviram as palavras de Deus e as não praticaram, como que você vai se justificar diante de Deus, sendo que você ouviu as palavras de Deus, mas não as praticou porque não levou ela tão a sério? O que você vai dizer diante de Deus? Ah, não sabia. O livro das obras vai se abrir e vai testificar contra você. Ah, ninguém me falou. No juízo final, o livro das obras vai se abrir, vai testificar contra você. Ah, mas eu não consigo, ninguém me falou nada, eu não sabia. O livro das obras, ele vai testificar contra cada um. Cada pessoa tem diante de Deus um livro, chamado livro das obras. Por isso que Apocalipse 20 diz: e abriu-se os livros, e abriu um outro livro, que é o livro da vida.
O último livro é o livro da vida. Aquele que não estiver escrito o seu nome no livro da vida, esse será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O único requisito para se alcançar o céu é esse: que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Muitos vão dizer: em teu nome fizemos muitas coisas, muitas maravilhas, curamos muitos enfermos, fizemos muitas maravilhas, pregamos em teu nome. Mas ele abertamente dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Adianta alguma coisa apresentar boas obras e praticar iniquidade? Adianta alguma coisa pregar em nome de Deus e estar cheio de iniquidade? Que iniquidade é essa? Talvez seja ganância, talvez seja soberba, talvez seja orgulho, talvez seja a homossexualidade, talvez seja a prostituição. É o que muitos hoje estão dizendo. Ah, será que eu vou para o inferno só porque eu sou homossexual? Vai. A Bíblia fala que os homossexuais não herdarão o reino do céu. Ah, mas será que eu vou para o inferno só por causa da minha bebidinha do final de semana? Vai. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino do céu. Ah, mas será que só por causa dessa mentirinha eu vou para o inferno? Vai. Pois a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aí essa classe que zomba de Deus, essa classe de gays e lésbicas, de imorais, escarnecedores que zomba de Deus, dizem: ah, então eu não quero esse céu. Se esse Deus vai me condenar só por causa disso, então eu não quero esse céu. Então você escolheu o inferno. Você é responsável pelas suas escolhas. Deus é um Deus de misericórdia todos os dias. Ele tem tido misericórdia, porém o homem, ele amou e escolheu o prêmio da iniquidade, escolheu o inferno, porque ele amou o pecado, porque ele amou a idolatria, ele amou a homossexualidade e sua cachaça, não amou a Deus. E por isso, é por isso que muitos estão vivendo inimizade contra Deus. Quando você ama o pecado, você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você aborrece o pecado, você não tem prazer nele, você não ama ele, você tem nojo dele. É inimizade, luz e trevas. Você não vai ver nunca junto, porque Jesus, sendo luz, sendo Jesus a própria luz, andou junto com trevas, ou melhor, junto com os filhos do diabo. Jesus, enquanto ele pregava o evangelho, ele pregava para os filhos do diabo, ele pregava para os filhos da ira, ele pregava para os idólatras, pregava para os adúlteros. Sim, isso não é andar, é diferente. A luz resplandeceu em meio às trevas, é diferente de permanecer. Então Jesus, ele testifica a todos que ouvem essas palavras: se alguém tirar, se alguém acrescentar, será acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra das profecias deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ai daquele que está adulterando a palavra de Deus em seu coração. Ai daquele que está adulterando a palavra de Deus de alguma maneira, que está mudando a verdade de Deus em mentira, que está modificando, simplificando, tentando mudar a verdade das Escrituras. A Bíblia fala: se alguém mudar as profecias deste livro, vai sofrer as consequências. E se alguém tentar mudar qualquer palavra desse livro, também serve, porque essa palavra é a palavra de Deus. E bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, e amém. Santidade, ele vem, Jesus vem.
amados irmãos,